Salve, salve, meus amigos, minhas amigas do esporte. Estamos de volta. É o nosso encontro de todos os fins de semana. É o encontro do esporte, agora em maio, 27 anos no ar. E vamos bater um papo hoje com muitas histórias. Geraldo Pereira de Matos Filho, para os íntimos o Lobão, para o futebol o Mazzaropi. Puta, esse cara tem história. Convivemos juntos, ele jogador do Grêmio, eu repórter, viagens, hotel, títulos, derrotas, enfim. A gente viveu um tempo, não do futebol romântico, mas no tempo que o jogador e o repórter podiam conversar, podiam sentar, não tinha entrevista coletiva, tudo era permitido, e aí as amizades, né, acabavam acontecendo. Isso e muito mais. Roda a vinheta, entra o intervalo e voltamos em seguida. Faça a sua parte e ajude famílias em situação de risco a terem mais força para enfrentar o inverno. Campanha do Agasalho 2017. Quem doa dá força. Governo do Estado. Todos pelo Rio Grande. A Lu é enfermeira, dedicada, trabalha o dia inteiro e ainda tem que correr para manter o hospital sempre em ordem. Sabe o que ela faz para manter o pique? Jump! O Sesc tem muitos jeitos para você ser feliz. Academia com valores acessíveis é um deles. Nelas você encontra tudo o que precisa para ter uma vida dinâmica e mais saudável. Para mais informações, vá até o Sesc da sua região ou acesse o site. A nossa vida está sempre mudando. O jeito de falar pelo telefone mudou. O jeito de trabalhar mudou. O jeito de estudar mudou. É por isso que o governo do estado também está mudando, para oferecer melhores serviços para você. O Tudo Fácil ganhou novos serviços que podem ser realizados pela internet. Com a delegacia online, é possível registrar e acompanhar ocorrências pela internet. Agora, os empreendedores podem solicitar e acompanhar o pedido de licenciamento ambiental pela internet. E quem precisa de medicamentos pode consultar a situação do seu pedido pela internet. E tem muito mais. O acordo de resultados, a junta comercial digital e o sistema de controle de peças de desmanches. Saiba mais sobre as inovações que facilitam a vida dos gaúchos pela internet. A vida muda, a gente muda junto. Qual o nome do seu futuro? O meu é Rio Grande do Sul. Certo, então estamos de volta com o nosso encontro de todos os fins de semana. É o encontro do esporte. Só está iniciando. E, olha, temos histórias para contar. Meu amigo Mazzaropi, muito obrigado por ter vindo para a gente fazer uma resenha de tudo isso. Muito obrigado por ter vindo. Ô Bosco, a alegria é minha. É um prazer enorme estar aqui contigo, de reencontrá-lo também novamente.
feliz de o encontro do esporte fazendo 27 anos, quer dizer, isso é uma vida, uma história, né? Então é sempre bom a gente estar relembrando, revivendo e encontrando os amigos, né, Bosco? Que há tempo a gente não se encontrava. A amizade que nós construímos no nosso dia a dia, dentro do futebol, né? A nossa convivência, quer dizer, as brincadeiras, o respeito, né? E hoje que é tudo diferente, né? Hoje é uma frescurada danada, né? Tem que passar, no mínimo, pelos uns 3 assessores. Não, hoje o Mazzotti não vai dar entrevista, é o Bosco que vai dar entrevista só, quer dizer, isso aí para mim é uma tremenda de uma bobagem, isso aí não resolve nada, né? Nós tínhamos muito mais liberdade, como você disse no início do programa, na nossa época, porque terminava os treinos, a gente passava na sala da imprensa, ficava ali batendo papo, um brincando com o outro, né, dentro de um respeito. Todo mundo dava entrevista, não tinha essas frescuradas de hoje, né? Mas dizem que é evolução do futebol, eu acho que o futebol evoluiu, né? Principalmente a parte técnica, né? E esses detalhes de você estar escolhendo quem vai dar entrevista ou deixa de dar, quer dizer. Mas são eles que decidem, né? A gente respeita. Agora, mudou muito, né? Nesses últimos 30 anos aí, né? O João Saldanha tinha feito uma frase que o futebol brasileiro só tinha evoluído do túnel para dentro do campo. Bom, na última Copa a gente viu como foi. E depois, né, a gente pensava que ele tinha evoluído, bom, virou um negócio agora, clube empresa, do túnel para fora ele vai crescer. E o que se vê também que o futebol já não produz tudo aquilo que a gente projetava. Como é que tu está vendo isso? Eu vejo com tristeza, né, Bosco? Porque nós vivemos uma época áurea do futebol brasileiro, né? Onde você tinha, de fato, qualidade, tinha espetáculos, né? E tinha conquistas, né? Que é o que faz o futebol, que faz também o atleta, né? Vocês da imprensa também, que trabalham ali, né? Isso é importante para vocês também, né? E a gente vê hoje, na verdade, uma série de detalhes que se diz, eles se preocupam hoje com o futebol até com ISO, quer dizer, né? O futebol ele é muito dinâmico, o futebol é dentro de campo, é ali que as coisas se resolvem. Eu falo sempre isso aí, tu está no vestiário, aí o treinador está lá, olha aqui, tu marca lá que o fulano vai sair lá, não adianta, a bola rolou, na maioria das vezes não é nada daquilo que foi combinado. Vocês precisam se adaptar dentro ali, não é verdade? É verdade, e é por isso que eu digo que o futebol ele acontece ali, é quando inicia o jogo. Porque você faz toda uma preparação e chega na hora, você tem um adversário. E ele vem com uma situação, com uma proposta para você, que não foi nada daquilo que você trabalhou. E aí você tem que buscar as alternativas ali. Hoje não, hoje tem gente lá em cima filmando, não tem que fazer isso, aí você bota o bonequinho para correr lá na tela do computador. O futebol não dá para isso, o futebol ele é prático, ele é ali, é de momento, né? É ali que se resolve as coisas. Então é muito detalhezinho para uma coisa que ela é dinâmica e de momento. Sabe que hoje a gente vê assim, treino fechado para enfrentar o Guarani de Bagé. Pô, treino fechado para jogar com o Veranópolis. Eu lembro só uma vez, e não foi treino fechado, foi naquela reta da Libertadores, que o Tita, tu vai lembrar disso, o Tita, que veio do Flamengo para o Grêmio, ele tinha um equipamento que nem esse que está nos filmando. E ele filmava no treino, lembra disso? As cobranças de falta dele. Aí o Grêmio treinava, nós estávamos lá, repórter, coisa e tal, ele só chegava para nós à beira do campo, aqui, agora eu vou gravar. Pô, faz favor, não filme ali, pode assistir. E todo mundo respeitava, e ele treinava, gravava, levava para a concentração, aquilo, mostrava. Quer dizer, porque ele ali também, ele tinha a prática dele, né, no campo, e a filmagem ele podia ir observando detalhes que poderia facilitar, né,
e aprimorar mais a cobrança, a batida, o tipo de entrada na bola, né? E você frisou bem, naquela época a gente não fazia treinamentos fechados. Quando se ia ensaiar uma jogada numa falta, a gente pedia o treinador pedia a vocês respeitavam e não tinha nada disso. Quer dizer, era uma questão apenas de comunicação, de conversa. Hoje não, hoje você fecha os portões, mas chega lá na hora, meu filho, acontece tudo diferente. Nem futebol lá aparece. É verdade, aí é tudo diferente daquilo que você fez lá com os portões fechados. Agora, deu meio que uma comoção, e eu me lembro disso, no Rio de Janeiro, porque tu era o cara no Vasco lá. Se eu não me engano, tu viesse 2 vezes para cá, né? Tu viesse primeiro emprestado, depois voltasse, né? Lembra um pouco disso aí? Eu vim em 83, fui contratado para disputar a Libertadores, e aí, ao final do ano, fiquei 7 meses. Ao final do ano não houve acerto, eu retornei para o Vasco da Gama. E aí eu fui para o Náutico, a convite do finado Enio, que Deus o tenha, para trabalhar com ele no Náutico. O senhor Enio Andrade? O senhor Enio Andrade, que para mim era o pai de todos, né? Se mudava um jogo no vestiário, né? E eu aprendi muito com ele. Ele foi muito importante na minha carreira também, porque eu havia trabalhado com ele no Curitiba. E aí eu fui para o Náutico. O Náutico, naquela época, há 9 anos, ele não conquistava o título pernambucano, e o seu Enio me convidou, até porque na época eu era tido no Rio como o pé quente, que todo clube que eu ia eu era campeão. E aí o seu Enio me convidou para ir para o Náutico, eu fui, e nós fomos campeões pernambucanos naquele ano, quebramos o jejum do Náutico de 9 anos, e aí eu retornei para o Vasco da Gama. Quando eu retornei, eu recebi, próximo Natal, um convite do Dr. Adalberto Praz para voltar para o Grêmio. E aí eu retornei em definitivo. Aí o Grêmio comprou meu passe em definitivo junto ao Vasco da Gama. E aí eu fiquei como atleta mais 6 anos aqui. Eu estou te perguntando isso porque eu me lembro assim como se fosse hoje. Nós na sala de imprensa do Olímpico, que era a entrada para o vestiário do corredor. E teve, aí tu retornasse, aí em março, eu acho, no ano seguinte, teve um jogo à noite, acho que Flamengo e Grêmio. E o Heraldo Leite, o Kleber Leite, que na época era repórter, Denis Menezes, aqueles caras famosos do Rio, os caras te cercavam e diziam, mas vem cá, como é que tu saiu do Vasco para vir para cá? Por que tu não ficasse no Rio de Janeiro? Porra, e nós assistindo aquilo, via a tua importância, né? Como é que o Vasco aceitou essa negociação? O presidente na época era o Antônio Calçada? Na verdade, quando eu recebi o convite, Bosco, assim, em 83, eu queria muito ter ficado no Grêmio. Algumas coisas saíram que não foram verdadeiras da minha permanência aqui naquele ano. Eu estava no Rio, eu insisti várias vezes para que eu viesse ao Rio Grande do Sul, para que eu pudesse acertar, porque eu tinha interesse em ficar. E a pessoa que estava tratando comigo não demonstrou nenhum interesse em que eu viesse e também não demonstrou nenhum interesse em que eu permanecesse no Grêmio. E aí se falou que eu pedi uma casa em Ipanema, que eu pedi 50 mil de... Aliás, acho que a casa tu pedisse mesmo, que tu morava em Ipanema, lá, num casarão. Não, eu morei em Ipanema, sim, morava em Ipanema quando eu voltei em 85. Na Deia Cofal, era? Na Deia Cofal, e eu comprei do João Marcos aquela casa. Do goleiro João Marcos, que veio do Palmeiras para cá. Justamente. Mas eu comprei quando eu retornei para o Grêmio em 85, quando o Grêmio me comprou, porque eu voltei do Náutico e disse para o Calçada que eu não gostaria de ficar mais no Vasco da Gama. Já estava surgido quem lá? O Acácio. O Acácio? O Acácio era afiliado do Calçada. Eu, quando voltei do Grêmio em 83, com o título de campeão do mundo, o Calçada me deixou 2 meses treinando em horário separado do grupo. E eu era o único jogador do grupo do Vasco da Gama com o título de campeão do mundo. E quem me treinava era o Paulo Paixão,
eu treinava sempre no turno inverso do que os jogadores treinavam. Eu fiquei na minha, não reclamei. E aí, quando surgiu o convite do seu Enio, eu aceitei. E o Vasco, logo em seguida, estreou no Campeonato Brasileiro e perdeu no Maracanã para o São Paulo por 3-2. E a torcida começou a chamar meu nome. E aí o Calçada me chamou no escritório dele e disse que ia ficar comigo no Vasco e emprestar o Roberto Costa para o Náutico. Eu falei, não, eu agradeço, mas eu vou para o Náutico. Porque eu achei que foi uma falta de respeito, né? Mesmo que eu não fosse utilizado no grupo, mas que eu treinasse junto com o grupo. Roberto Costa, de bigode. Jogou no Paraná depois. No Atlético Paranaense. Depois veio para o Inter, ele, inclusive. Veio para o Inter. Aí eu peguei e fui para o Náutico. E aí eu retornei com esse título, aí eu disse para ele, ó, seu Calçada, eu gostaria, até pelo tempo que eu tenho de Vasco da Gama, foram 15 anos, né? Que o senhor me liberasse e que o senhor me vendesse pelo mesmo preço que o senhor estipulou para o Náutico. Aí ele insistiu comigo, não, eu vou te vender para o Internacional pelo dobro do preço que eu havia estipulado para o Náutico. Eu falei, ó, eu agradeço, o Inter é um grande clube, né, não tenho nada contra, mas eu não fui procurado pelo Inter. Eu fui procurado por um outro clube. E ele queria saber qual o clube e eu não dizia para ele qual era o clube. Porque se eu dissesse, ele não ia liberar. Porque naquela época, inclusive, eu não sei qual foi o problema, que o Vasco e Grêmio estavam meio arranhado a relação das duas instituições. E eu não dizia para ele. E eu cheguei a levantar 2 vezes para ir embora e disse para ele, então o senhor pega meu passe, bota na moldura, pendura na sua sala que eu não jogo futebol. Naquele tempo tinha o passe ainda, né? Justamente. Aí eu não jogo futebol mais a partir de hoje. O Moreira, que era meu procurador, não, senta aí. Não, você vai vender ele sim. E não vai prejudicar o guri como você fez no início do ano lá. Deixou ele treinando separado aí 2 meses. Aí, o que o Moreira fez? O Moreira pegou o telefone, discou para o doutor Adalberto Praz e disse, serve para vocês assim, 4 parcelas assim, assim, assado? Serve. Então fala com o Calçada. Aí quando o Calçada soube que era o Grêmio, ele ficou louco, né? Mas aí ele não teve como mudar, porque ele já estava falando direto com o doutor Adalberto Praz. E aí eu acertei o meu retorno para o Grêmio, que para mim foi a maior alegria que eu tive. Porque eu me identifiquei muito com o Grêmio. E eu disse para minha esposa quando terminou o Mundial que eu não... Dona Nádia. A companheira de sempre, né? Que sempre foi meu esteio. Então, eu disse para ela, infelizmente, eu acho que não voltarei mais para o Grêmio, né? Depois do Mundial, né? Mas eu tive essa alegria 1 ano depois, porque o Grêmio foi me buscar de volta, me trouxe em definitivo. E eu fiquei muito, muito feliz, porque eu me identifiquei muito, não só com o clube, né? Mas com o próprio povo gaúcho, com o Rio Grande do Sul. Quer dizer, eu me sinto hoje um gaúcho. Eu brinco até com as pessoas, porque digo, eu sou mineiro, adoro a minha cidade, amo de paixão Além Paraíba, que é Minas, mas eu acho que eu nasci no estado errado. Bom, nós vamos fazer o intervalo e tem uma história boa que ele vai contar como é que ele saiu de Minas Gerais, de Além Paraíba, e foi parar no Vasco da Gama. Tem história esse homem aí. Roda a vinheta aí, entra o intervalo, nós já voltamos com Mazzaropi.
Lu é enfermeira, dedicada, trabalha o dia inteiro e ainda tem que correr para manter o hospital sempre em ordem. Sabe o que ela faz para manter o pique? Jump! O Sesc tem muitos jeitos para você ser feliz. Academia com valores acessíveis é um deles. Nelas você encontra tudo o que precisa para ter uma vida dinâmica e mais saudável. Para mais informações, vá até o Sesc da sua região ou acesse o site. Faça a sua parte e ajude famílias em situação de risco a terem mais força para enfrentar o inverno. Campanha do Agasalho 2017. Quem doa dá força. Governo do Estado. Todos pelo Rio Grande. A nossa vida está sempre mudando. O jeito de falar pelo telefone mudou. O jeito de trabalhar mudou. O jeito de estudar mudou. É por isso que o governo do estado também está mudando, para oferecer melhores serviços para você. O Tudo Fácil ganhou novos serviços que podem ser realizados pela internet. Com a delegacia online, é possível registrar e acompanhar ocorrências pela internet. Agora, os empreendedores podem solicitar e acompanhar o pedido de licenciamento ambiental pela internet. E quem precisa de medicamentos pode consultar a situação do seu pedido pela internet. E tem muito mais. O acordo de resultados, a junta comercial digital e o sistema de controle de peças de desmanches. Saiba mais sobre as inovações que facilitam a vida dos gaúchos pela internet. A vida muda, a gente muda junto. Qual o nome do seu futuro? O meu é Rio Grande do Sul. Tá certo, então, voltamos com o nosso encontro de todos os fins de semana, é o Encontro do Esporte. Antes do intervalo eu disse que tem muitas histórias aí, e o Mazzaropi vai falar agora como é que ele saiu de Além Paraíba, em Minas, e foi parar no Vasco da Gama, cara. E aí que ele ganhou, parece que o apelido de Mazzaropi. Como é que foi essa história aí? É verdade, Bosco, que a minha cidade é divisa com o Rio de Janeiro, ela faz divisa com o Rio de Janeiro, é próximo, né? Mas eu sempre fui um guri muito tímido e muito apegado à família, principalmente à minha mãe, eu era muito apegado à minha mãe. E eu estava de férias do Senai, que era uma escola profissionalizante para filho de ferroviário, meu pai é ferroviário. E aí, um final de ano, eu estava de férias estava entrando de férias no Senai, o treinador do juvenil do Vasco era de Além Paraíba também, conhecia meu pai por também ser ferroviário, aposentado. E aí eu estava num baile e eu fui apresentado a ele nesse baile. Na tua cidade ainda? Na minha cidade ainda. Aí ele me fez o convite, até porque tinha um olheiro do Flamengo lá, na época, o apelido dele era Mineiro, e ele queria levar eu e o Cantarelli para o Flamengo. E tu já jogava no gol? Eu já jogava no gol. E o Cantarelli também? Também, né? E aí eu recebi esse convite do Célio de Souza. E aí, no dia seguinte, eu falei com meu pai, e ele pediu que meu pai encontrasse com ele lá no evento que ia ter lá no salão do cinema, lá, na sala de cinema, que nós tínhamos lá em Além Paraíba. E o meu pai foi lá e conversou com ele, então ele formalizou o convite para que eu fosse fazer um período de teste no Vasco da Gama. Isso aí, o quê? 15 anos? Eu tinha 16 anos. E aí marcaram para o dia 6 de janeiro eu me apresentar no Vasco da Gama. E minha família sempre foi humilde, meu pai sempre com muito problema de saúde. O salário dele como ferroviário era para as despesas de casa e principalmente para o remédio, né? Desculpa.
Então a gente tinha uma roupa só, né? Eu tinha uma calça e uma camisa para me passar. E usava aquelas botas que eu ia trabalhar. E a minha calça era curtinha, né? Ela ficava pescando acima do caninho da bota, né? E tinha uma maletinha quadrada na época, né, moço? Aquela malinha. E o Mazzaropi ator estava em evidência naquela época. E eu cheguei no Vasco da Gama assim. E aí, o Luiz Carlos Caju, um amigo que eu tenho lá em Campos do Goitacazes, eu cheguei, ele, chegou o Jeca, o Mazzaropi, e aí ficou. E aí acostumaram a me chamar de Mazzaropi e ficou o apelido. E aí eu fiquei ali uma semana antes de terminar o período de treinamento, que estava terminando as minhas férias. Eu cheguei para o treinador e agradeci ele, e que eu ia voltar, porque eu queria aproveitar aquela última semana para me passar minhas férias lá em Além Paraíba, junto com meus amigos de infância e tal. Ele, não, você vai, mas volta. Eu falei, como assim? Não, você foi aprovado. Aí eu disse para ele, mas só tem 13 goleiros aqui, só vai escolher justamente a mim. E ele, não, você foi o único aprovado. E eu não queria ficar. Não queria porque, na verdade, eu não queria nem me apresentar no dia 6 ao Vasco da Gama, porque eu, na véspera que eu fui para o Rio, que eu fui para a casa da minha tia, eu tinha o hábito de, às 6 horas da tarde, ouvir a Ave Maria, e ali me deu a tristeza, já no mesmo dia que eu saí de Além Paraíba, já me deu uma saudade enorme da minha mãe, né? E eu virei para o meu pai e falei, eu não vou amanhã me apresentar ao Vasco da Gama e vou voltar para Além Paraíba, porque eu já estou com saudade da minha mãe. Aí meu pai, mas você está de férias? Eu não quero me apresentar no Vasco da Gama. Aí meu pai, bom, se é a sua vontade, eu não vou te obrigar. Aí mais tarde chegou meu irmão mais velho, ele e meu pai acabaram fazendo a minha cabeça e eu me apresentei. Mas quando eu disse para ele que eu ia voltar para me terminar aquela semana de férias em Além Paraíba, e ele disse que eu ia voltar, aquilo já me deu um choque. Aí ele falou com meu pai, o que ele fez? Meu pai estava aposentado, eles precisavam de uma pessoa para tomar conta da concentração, do alojamento dos jogadores. E eles convidaram meu pai para... O meu pai aceitou, que era para mim poder ficar e eu ter alguém da minha família próximo de mim. E aí eu acabei ficando no Vasco da Gama. E ali eu fiquei, na categoria de base, fiquei durante 5 anos. E o Cantarelli, na mesma época, acabou indo para o Flamengo. Inclusive, nós fomos no mesmo dia para o Rio, no mesmo ônibus, chegamos na rodoviária, ele foi para um lado, eu fui para o outro, né? E nós dois nos profissionalizamos e nós dois também conseguimos chegar no mais alto patamar da carreira. Quer dizer, Vasco e Flamengo no Maracanã, Além Paraíba nos 2 gols. No gol. Inclusive, em 76, na Taça Guanabara, quando nós fomos para a disputa da penalidade, nós empatamos o jogo no tempo normal e na prorrogação, 1-1, até quem apitou esse jogo foi o Aguamar Martins, que era gaúcho, né? E eu peguei o pênalti do Zico e do falecido Geraldo. E naquela época ficava todo mundo... Esse Geraldo jogava muito, né? Foi fazer uma cirurgia e ficou na mesa, né? Ficou na mesa. O apelido era o Geraldo Assoviador pela qualidade que ele tinha, né? Alto, grande. Um jogador fantástico. E aí, naquela época, os jogadores que estavam jogando, o banco, comissão técnica, tudo no meio, no círculo central. E eu comecei a brincar com o Cantarelli. E aí eu peguei no queixo dele e sacudi, eu vou ganhar de ti. E ele era gago. É gago, né? E aí ele ficou louco, aí ficou nós dois correndo no Circo Central do Maracanã. E pegava muito também, né? Pegava muito. E nós dois correndo no Circo Central antes da cobrança de pênalti, né? E aí nós tivemos mais felicidade do que ele, porque eu peguei o pênalti do Zico e do falecido Geraldo. E nós fomos campeões da Taça Guanabara. E aí, dali para frente, eu comecei a minha história dentro do futebol. Quem é que subiu contigo para o time principal e que venceu também
como jogador profissional? Roberto Dinamite, né? O time do Flamengo, Zico, Júnior, Rondinelli, Jaime, que até hoje é... Vocês todos jogavam juvenil. Juvenil. Que era na época juvenil, né? No Vasco subiu eu, Roberto Dinamite, Gaúcho, Pastoril, né? Neném. Então, Marcelo, que também era de Além Paraíba, foi junto conosco também para o Rio, um zagueiro central. Então, ali começou toda a minha história, né? Qual foi o melhor Vasco que tu jogasse? Lembra da escalação? Era Mazzaropi, Orlando, Abel, Geraldo e Marco Antônio. Orlando Lelé, né? Orlando Lelé. Abel, Geraldo e Marco Antônio. O Abelão chegava junto também, não? O Abelão era pauleira. Quarto zagueiro quem era? Geraldo, inclusive jogou no Inter também. O Geraldão veio para cá depois, né? E na lateral? Lateral esquerdo é o Marco Antônio. Né, que foi reserva Do Everaldo em 70. Aliás, saiu como titular para o México. O Everaldo ganhou lá. Né? a titularidade. O meio de campo era Zé Mário, Zanato e Dirceu. Zé Mário, Zanata, quem não conheceu, e o Dirceuzinho Borboleta, esse jogava, aquela perna esquerda dele boa. Que foi do Curitiba para lá? Ele estava no Fluminense, aí o Vasco fez uma permuta com o Fluminense, cedeu o Luiz Carlos, trouxe o Dirceu e o Abel. Não foi aquele troca-troca? Né? Desculpa, seu Zagalo, bota. Né? Fizeram até uma música, né? Fizeram. E aí, o ataque era o Ilcinho, o Roberto e Ramon. Esse foi o melhor Vasco da Gama que eu... O Ramon, que foi centroavante do Inter também, e que jogou do Santa Cruz de Recife. Esse também jogava muito, né? Jogava. Era um time fantástico. Esse time aí, nós tivemos... O técnico era Mário Travalini? Não. O técnico era o Titio Orlando Fantoni. Titio Orlando Fontana. Titio treinou o Grêmio aqui. Titio era um barato. Era uma figura. Aquilo ali era gente muito boa. Trabalhou 2 vezes no Vasco da Gama, né? O Tarcísio que conta aqui. Eu não sei se tu estava nesse... Teve um Grenal que o Titio, no intervalo, ele largou, pegou o avião e foi embora, né? Não, faltava 10 minutos para acabar o jogo. Ele, eu tenho que pegar o avião, largou e o Grêmio estava ganhando 2-0, se não me engano. E aí o Inter fez um gol, o Grêmio ganhou 2-1. Quando ele... Na segunda-feira já deu um xixi em vocês ainda. Não, eu não estava aqui, eu estava no Vadaé, eu fiquei sabendo da história aqui. Né? Aí chegou na segunda-feira, ele voltou, eu não posso sair, eu saí e vocês tomaram um gol, né? Era assim. Titio Fantoni, mas era um timaço também. O Vasco a gente chamava ele sempre, nós sempre chamamos ele de Titi. Aí um dia ele reuniu a gente no meio de campo, a partir de hoje eu não quero que ninguém me chame de Titi aqui. E ninguém entendeu nada por quê, né? O que houve, né? O que tinha acontecido para ele tomar aquela atitude. E nós ficamos assim. E o Geraldo chegava e falava assim, ô seu técnico. Aí ele virava para a gente, eu não sei o que está vendo com esse garoto. Eu não sei por que ele não me chama de titio. Eu falei, mas o senhor acabou de falar para nós que não queria que ninguém chamasse o mais de titio. Mas eu não falei isso, vocês entenderam mal. Quer dizer, o titio era assim, era essa figura fantástica que era. Se o goleiro ficasse parado assim, em todos os pênaltis, ele não seguraria 50% dos pênaltis, não? O pênalti ele tem segredo, Bosco, mas é preciso que você treine. A mesma coisa é falta. Você precisa repetir o movimento para você pegar o ponto certo, a batida, né, o tempo certo da passada. Né? Mas você precisa treinar aquilo todo dia. Hoje se treina muito pouco falta. Antigamente, não. O Zico, por exemplo, saía de Quintino para ir para a Gávea, sozinho, ia lá, pendurava uma camisa na goleira e ficava lá treinando sozinho lá. Mas ele mesmo se interessava. Por isso eles eram craques. Eram jogadores diferenciados, porque você não precisava pedir, nem mandar. Eles mesmos tomavam iniciativa. Né? E conviviam com a gente sem usar a qualidade e a condição deles de ídolo, de mito, né? de craques. Né? Eu e o Roberto, nós chegamos no mesmo dia no Vasco da Gama para fazer teste.
Quer dizer, jogamos 15 anos juntos. Nós vamos fazer mais um intervalo e nesse último bloco agora nós vamos falar um pouco de Libertadores de 83, Mundial de 83, e aí vamos embora, que aí tem histórias também, muitas histórias, inclusive um pênalti que ele defendeu num jogo à tarde no Estádio Olímpico, que eu acho que esse jogo foi que deu o título da Libertadores para o Grêmio e não foi os 2 jogos contra o Penharol. Porque se tu não defende o pênalti, não teria os jogos com o Penharol. Roda a vinheta que nós já voltamos. A Lu é enfermeira, dedicada, trabalha o dia inteiro e ainda tem que correr para manter o hospital sempre em ordem. Sabe o que ela faz para manter o pique? Jump! O Sesc tem muitos jeitos para você ser feliz. Academia com valores acessíveis é um deles. Nelas você encontra tudo o que precisa para ter uma vida dinâmica e mais saudável. Para mais informações, vá até o Sesc da sua região ou acesse o site. A nossa vida está sempre mudando. O jeito de falar pelo telefone mudou. O jeito de trabalhar mudou. O jeito de estudar mudou. É por isso que o governo do estado também está mudando, para oferecer melhores serviços para você. O Tudo Fácil ganhou novos serviços que podem ser realizados pela internet. Com a delegacia online, é possível registrar e acompanhar ocorrências pela internet. Agora, os empreendedores podem solicitar e acompanhar o pedido de licenciamento ambiental pela internet. E quem precisa de medicamentos pode consultar a situação do seu pedido pela internet. E tem muito mais. O acordo de resultados, a junta comercial digital e o sistema de controle de peças de desmanches. Saiba mais sobre as inovações que facilitam a vida dos gaúchos pela internet. A vida muda, a gente muda junto. Qual o nome do seu futuro? O meu é Rio Grande do Sul. Vamos embora então para o último bloco do nosso encontro de todos os fins de semana. É o Encontro do Esporte, relembrando grandes passagens, histórias com Geraldo Pereira de Matos Filho, o grande Mazzaropi. Vamos falar um pouco agora, cara, de 83, cara, que foi o ano mágico. Tu chegou aqui, aí Valdir Espinosa, Renato, De Leon, e todos sabem o final dessa história, mas não sabem os bastidores dessa história. Vamos falar um pouco. Bosco, foi um ano áureo, né? Do Grêmio nosso, né? Eu cheguei, a Libertadores tinha iniciado, o Grêmio não tinha nem a certeza da minha inscrição na Libertadores, mas eu fui contratado mesmo assim, até por uma convicção do presidente Fábio Koff, que para mim eu reputo um dos maiores dirigentes que eu trabalhei na minha vida, o maior dirigente que eu trabalhei na minha vida no futebol, comandado por um cara que tem um filho que poucas pessoas percebem isso nele, que era o Valdir Espinosa. É o Valdir Espinosa, né? E eu chego e encontro um grupo de qualidade e um grupo bem fechado, um grupo focado, um grupo de amigos, uma família de fato.
que tinha um único objetivo naquele momento, de que era alcançar o objetivo que o clube tinha de chegar a conquistar a Libertadores. E isso facilitou até a minha chegada também, né? Você encontrar um grupo que tem harmonia, que tem entendimento, que tem amizade, né? E eu digo sempre de que você só consegue chegar aos seus objetivos quando você consegue formar uma equipe. A equipe é aquela que eu tenho a consciência da minha importância, que é a mesma importância que você tem, que é a mesma que ele tem, que é a mesma que o outro tem. Quando você consegue, num grupo, fazer com que todos pensem dessa forma, você se torna mais forte. E o Grêmio era assim. Que tinha os mais velhos, assim, mais experientes, mas tinha uma gurizada, Paulo Roberto, Paulo César, Renato, Bonamigo, o China era um guri, eu acho ainda. O China era um guri. Eu sempre questiono, se você voltar no tempo, você se lembra qual foi o time do Grêmio que terminou o jogo contra o Hamburgo? Eu acho que era o Tarcísio, Caio na frente. Era Paulo Roberto, De Leon, Baidec, Paulo César Magalhães, China, Bonamigo, Renato. Desse time, Renato, Tarcísio e Caio. Desse time, 6 eram da base. Tinham 19, 20 anos, que era Paulo Roberto, Baidec, Paulo César Magalhães, China, Bonamigo e Renato. Fora os que tinha no banco, Beto, Silmar, Nilmar, né? Vários outros. Então, era um grupo que tinha uma mescla no equilíbrio. E todos eles sabiam que eu tinha a mesma importância que o Bosco tinha a mesma importância que o Renato tinha a mesma importância que o Paulo César. E aí nós nos tornamos fortes. Cara, naquele tempo, o Renato já era esse Renato que está aí, de alto astral, sempre de bem, ajudava os irmãos, a família toda, né, coisa e tal. E aí, quando eu vejo ele dando essas entrevistas como técnico, eu volto no tempo um pouco. Agora mesmo, no ano passado, ele foi campeão da Copa do Brasil. Eu disse, pô, eu mereço uma estátua. Pô, agora um jogo aí, ele disse, não adianta eu fazer um DVD meu e dar para eles, porque eles não vão fazer o que eu fazia. Pô, aí teve um jogo que ele ganhou, aí o repórter para ele lá, o fulano lá, o teu zagueiro, fez uma jogada de Renato pela ponta direita. Ele, não, menos. Jogada de Renato, não, dizer ele. Pô, ele continua o mesmo cara. Mas ele é isso aí, né? O Renato é isso aí. Né? Mas amadureceu bastante, né, Bosco? Ele era um guri de 21 anos, né? Na época, pô, um guri com 20 anos, no auge da carreira, era tido como o maior mito. Né? E é, sem dúvida, o maior jogador da história do Grêmio. Né? E a gente também respeitava isso, né? É que tinha esse respeito, né, Bosco? Isso é que é legal. E aí nós fomos buscar, de fato, o objetivo que o clube tinha. Não era o nosso objetivo. É claro que, para nós íamos ser atingidos até diretamente, não digo indiretamente, até diretamente com a conquista. Mas era o objetivo que o clube tinha. É diferente hoje também. Hoje você não está preocupado com o clube, você está preocupado contigo, com o seu. Né? Naquela época, não. Naquela época, o clube estava sempre acima de todo e qualquer interesse nosso. Né? E aí nós tivemos a felicidade de conquistar a Libertadores. Quando eu conto, e nós batemos um papo com o Valdir, eu disse para ele, ô Valdir, escreva o seguinte, para entrar na sala do seu Verardi, tinha que pedir licença. Tinha que pedir licença. De bermuda, não entrava na sala do Fábio Koff, que era o presidente. É verdade ou não é? Tinha que entrar ali, estava a Isabel, a Verinha, aí o seu Verardi vinha lá, não, pode passar, ou mandava. Né? Hoje não existe, né? Não existe, né? Não, hoje não tem nada disso. É bem diferente. Naquela época era assim, e quando eu cheguei, eu recebi o maço
que era o regulamento interno, né, do clube, as normas. Nós não podíamos andar de moto, se pega é multado. Quer dizer, Comprar moto, o De Leon comprou a moto, caiu, se quebrou, aí teve que vender a moto, né? porque o clube multava, né? Porque, na verdade, o clube está contratando o seu físico, né? E eu achei aquilo bem interessante, diferente até, porque eu também vinha de um clube grande do Rio e não tinha nada disso, né? Mas o Rio é o Rio de Janeiro. Marca para as 9, começa às 11, um treina um pouquinho, sai, treina de novo. Aqui se treina muito mais. Ah, não tenha dúvida. E lá não tinha esse negócio de full time, treino em 2 turnos. O treino da tarde era na praia, jogando futebol, quer dizer, isso é que ajudava um pouco os times do Rio, né? Porque a areia sempre força um pouco mais, né? E aí nós chegamos à conquista da Libertadores. Não foi fácil. Naquela época era diferente também, porque naquela época era grupos e só classificava o campeão, né? E tem esse jogo contra o América de Cali, que era um jogo que o Grêmio precisava ganhar, né? Aí era o jogo numa terça-feira, choveu muito na terça-feira, foi à noite, não saiu, aí foi transferido para quarta-feira de tarde, 4 da tarde, lotado o Olímpico. E aí no final do jogo, conta a história toda aí. Nós precisávamos vencer. E foi um jogo que o Grêmio teve até uma certa facilidade para vencer, mas perdemos N gols naquele jogo. E nós vencíamos por 2-1 e aos 38 minutos do segundo tempo houve uma penalidade a favor do América. E aí eu tive a felicidade de fazer a defesa na penalidade, inclusive de mão trocada. Que bateu na trave ainda, não? Não, eu peguei de mão trocada, jogando por cima do travessão. E o Grêmio, com a vitória, conquistava o direito de ser finalista da Libertadores. Então, eu acho que aquela defesa ali foi que resumiu todo o ano do Grêmio, né? Porque se eu tivesse sofrido... Ficou calado o Estádio Olímpico, aos 38 do segundo tempo, bota ali, cara. Pô. E o América era um time bom pra caramba, né? O América tinha vários jogadores na seleção colombiana, inclusive o batedor era o maior jogador na época da Colômbia, que era o Wellington Ortiz, né? E na verdade, quando houve a penalidade, houve, de fato, esse silêncio total dos torcedores, de alguns torcedores já dando as costas para ir embora, né? E aí, quando eu fiz a defesa, foi uma loucura, e os jogadores também, né? E aquilo ali permitiu ao Grêmio de fazer a final contra o Peñarol, porque se não fosse aquela defesa, não teríamos os jogos com o Peñarol. O Peñarol também tinha um timaço, cara. Só o Morena, aquele centroavante de perna esquerda que fez gol lá, Venâncio Ramos, Oliveira, né? Pô, tinha Saraleg jogava de 5 também, né? Tinha o Saraleg, tinha o Fernandes, goleiro também, que era da seleção. O lateral era o Diogo. Que era da seleção também. Seleção também, quer dizer, tinha um timaço o time do Peñarol e era o atual campeão da Libertadores, né? Na época. E aí nós fomos para a final e empatamos em Montevidéu no primeiro jogo. O gol do Morena e o gol do Tita, né? E no Olímpico nós saímos vencendo, eles empataram e aí o Renato teve aquela luz, né, que não era o normal dele. Quando tinha 3, 4, ele queria passar no meio dos 3, 4, porque era dele mesmo. Com as meias arriadas sempre. E aí ele teve aquela luz dele levantar e ele disse que cruzou na cabeça do César. Ele deu um balão para dentro da área e o César apareceu, e até de uma maneira corajosa. Porque o César era um grande centroavante no América do Rio. E não acertava aqui. Fazia gol, mas entrava, saía, entrava. Ele foi para Portugal, né, para Benfica, né, pela fase que ele vivia no América, né, e ele veio para o Grêmio e era o titular de luxo, o reserva de luxo que nós tínhamos, né. E o César entrou de uma maneira até corajosa, mergulhou, correndo o risco de bater na trave, né, e fez o gol.
que deu a vitória ao Grêmio e, consequentemente, o título da Libertadores naquele ano. No Japão, cara, o papo, porque saiu daqui escalado o time com Casimiro na lateral esquerda. E lá trocou, entrou o Paulo César. E aí vocês tiveram uma reunião, porque você sempre falava, conversava. Né? Como é que foi esse negócio? Mas a nossa conversa não foi com relação à não escalação do Casimiro ou do Paulo César. Nós sempre nos reuníamos para estar cobrando um do outro o objetivo que nós tínhamos. O Espinosa recebeu uma informação, porque naquela época você não via o jogo como você vê hoje. Andava o Iton na frente. Iton Fritzen, preparador físico. O Espinosa viu um jogo do Hamburgo só. E aí o Espinosa recebeu a informação de que o lado do Hamburgo mais forte era o lado direito. E aí ele fez a opção pelo Paulo César, porque o Paulo César é mais marcador do que o Casimiro. O Casimiro é um jogador mais técnico, um jogador que... E aí ele, para fortalecer o lado esquerdo nosso, que era o lado forte direito do Hamburgo, ele fez a opção pelo Paulo César. E aí se falou que foram jogadores, que o Espinosa, que tiraram o Casimiro, não foi nada disso, foi uma opção tática do Espinosa. Né? Porque ele teve essa informação, e era de fato porque o Hamburgo jogou mais usando o lado direito dele. E o Paulo sempre foi um jogador de força. Né? Então essa foi a questão da escalação do Paulo César para aquele jogo. Foi nessa viagem lá que o teu reserva, o Beto, já contei essa história aqui, que ele só ouvia falar em telefone sem fio, e aí ele comprou um telefone lá, chegou aqui em Porto Alegre, botou na tomada e ligou pro Bonamigo. E aí disse, pô, Bonamigo, tu tá mascarado, Bonamigo, mas o que foi que houve? Pô, tu não atende o telefone? E o Bonamigo para ele falou, mas tu tem linha? Como linha? Não, linha? Não, eu só tenho o telefone que eu comprei no Japão, não foi isso? Mas como é que tu vai conseguir, né, cara? O Beto era a figura, cara. O Beto Borbolha, reserva do Mazzaropi no Mundial, na Libertadores, tio do Danley, largou a bola e foi criar galo de rinha, olha só. Agora parou, ele hoje está lá no Tupi de Criciúma, lá como preparador de goleiro. Né? Trabalhou no Sapucaense muito tempo também, né? Mas saiu vários goleiros lá, né? Danley, Beto, Tafarel passou por lá também. Também é de lá, né? De Criciúma, Nascido lá, né? a cidade dos goleiros, né? Qual a tua altura? 1,80. Tu hoje jogaria de goleiro, não? Porque tem uns gigantes hoje. No conceito deles, não. Não, né? Não. Mas no conceito dos que se dizem entendidos, né? Da posição, né? Porque já naquele tempo... O Tafarel tem 1,81. O que eu quero dizer é o seguinte, que no conceito que tu falasse, é isso. Mas naquele tempo que vocês jogavam, a goleira já era do mesmo tamanho, o pênalti já era 9,15 m, não mudou nada, né? Só o preconceito. Só o conceito deles que goleiro tem que ter 2 metros. Acho que eles estão na quadra errada. Eles têm que ir para um basquete. Beijo, Mazzaropi. Sucesso, irmão. Parabéns. Foi um prazer falar contigo e reviver todas essas emoções que a gente viveu juntos ainda. Sem dúvida, moço. Eu acho que a alegria é minha. Eu agradeço o convite. Espero voltar outras vezes, né? Eu que participei por várias vezes do Encontro do Esporte, né? Já recebi também a homenagem do Encontro do Esporte, né? Reuni os goleiros todos aí. Que tinha de goleiro aí, hein? É verdade. Márcio Urkevski, Serras, pô, todos eles. Gilmar dos Santos Neves. É verdade. Então, eu que fico feliz, né? Agradeço, porque foi uma alegria de poder estar aqui batendo um papo contigo, relembrando, que é sempre bom, né? Dizem que recordar é viver, né? E agradecer, né? A oportunidade por me permitir também a amizade que nós temos, né?
que foi construída no nosso dia a dia, lá no nosso trabalho, você na sua função, eu na minha. Se fosse como hoje, talvez não fosse isso, né? Talvez você não tivesse essa relação tão próxima, né? A gente ter essa liberdade de um brincar com o outro, né? Dentro de uma coisa saudável, sadia, né? Só vou contar rápido aqui, porque nós estamos encerrando. Eu gostava de fazer umas matérias diferenciadas. Aí eu, no Natal, vesti o Mazzaropi de Papai Noel. Pô, veio a Páscoa, vesti o Mazzaropi de coelhinho. Aí eu não tinha mais o que fazer. Disse, ô, Mazzaropi, vamos te vestir de Mazzaropi, de mala, e vamos para a Rua da Praia dar um passeio. Aí tu pipocasse. Aí eu pipoquei. Eu pipoquei. O moço está esperando até hoje. Um dia, quem sabe, a gente faz, né? Tu jogasse com o Sabella aqui, não? Joguei com o Sabelita, sim. Grande parceiro, gente boa. Que perna esquerda boa tinha, né? Mas era um jogador também de muita qualidade. Né? Ele destruiu vocês lá naquele jogo lá, que o Grêmio estava ganhando 3-1 ou 3-0, e deu 3-3, né? Ele foi o homem que desarticulou tudo em função do Estudiantes. E para ver como aqui é tudo diferente. Ele chegou aqui, custou para jogar, custou para engrenar, e as pessoas colocando de dúvida a qualidade técnica dele. Né? Mas não, a qualidade dele era incontestável, né? Mas é adaptação, né, o Bosco? É diferente. Então você também tem que ter o jogador também tem que ter um tempo, né? É igual o Barrios, o Bolões agora esse ano que também está deslanchando. Apesar dele ter tido aquele problema da lesão, né, com a chegada dele, mas é uma questão de adaptação também, né? Falou, irmão. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Uma resenha boa, boas histórias. Um grande abraço a todos, muito obrigado e até o próximo fim de semana.